por que Deus o manteve vivo depois dos 60 anos? Uma mensagem direta da palavra de Deus. Existe uma razão para o seu coracal ainda estar a bater. Existe uma razão para ter acordado esta manhã, aberto os olhos e respirado mais uma vez. E essa razão não é aleatoria, acidental ou sem significado. O próprio Deus conduziu-o a traves de décadas de alegria e dor, vitorias e perdas, risos e lágrimas. E aqui esta voz, com mais de 60 anos de vida, ainda de pé, ainda a respirar, ainda parte da história dele. Pense nisto. Quantas tempestades sobreviveu que pensou que o destruiriam? Quantas noites passou acordado, convencido de que não veria a luz do dia? Ainda assim, Deus manteve-o. A mão dele protegeu-o quando nem sequer se apercebeu. O seu corpo carrega as marcas do tempo. O seu coracal transporta tanto as cicatrizes como as cancões de uma vida inteira. Caminhou por estradas que muitas almas mais jovens não conseguem imaginar. Viu o nascer e o pôr do sol das estacóis, das amizades, das oportunidades, e mesmo assim Deus não fechou o livro da sua vida. Este momento da sua vida não e um desvanecer silencioso para o esquecimento e um capítulo sagrado. Uma época em que o ruído do mundo se torna mais suave e a voz de Deus se torna mais clara. Um tempo em que cada dia que vive tem mais peso, mais propósito e mais valor eterno. O facto de estar vivo depois dos 60 anos significa que o seu ainda tem algo para vós se fazer, para ver, para dizer e para se tornar. Vós sinal, esta simplesmente a sobreviver, esta a ser preservado por razões divinas. E talvez, apenas talvez, o maior impacto da sua vida ainda esteja por acontecer. Primeiro, vós ainda está aqui porque o plano de Deus para si não terminou. Se o seu coracal ainda bate, significa que o seu ainda não terminou a obra em si. A Bíblia diz em Jó 14:5 que os dias da nossa vida são determinados por Deus. Ninguém pode encurtá-los sem a permissão dele. Isso significa que a sua vida não é sustentada pela sorte, pela medicina ou pelo acaso, mas pela vontade soberana do próprio Deus. Sobreviveu a doenças, desgostos, desilusões e batalhas que poderiam tê-lo levado há anos. Outros percorreram caminhos semelhantes e já não estão aqui. Ainda assim, Deus manteve-o. Não porque seja mais forte, mas porque o propósito dele para si ainda se está a revelar. Pense em Moisés. Aos 40 anos, ele pensou que conhecia a sua vocação. Aos 80, talvez pensasse que o seu trabalho de vida tinha acabado. Mas foi nessa fase mais tardia que Deus acendeu a sarça ardente e disse: vai, eu envio-te. A sua maior missão surgiu quando outros poderiam ter dito que já era tarde demais. A sua história não acabou porque o autor ainda está a escrever. Ainda existem oracóis que só vós se pode fazer. Ainda existem palavras que só vós se pode dizer. Bondade que só vós se pode dar e pessoas que só vós se pode alcançar. Os anos que caminhou com Deus deram-lhe uma profundidade e uma sabedoria de que o mundo precisa desesperadamente neste momento. Por vezes pensamos que o plano de Deus se resume ao que fazemos nos nossos anos mais jovens e energéticos. Mas a Escritura lembra-nos que a frutificação pode crescer em todas as estacóis. O Salmo 92:14 diz que eles continuarão a dar fruto na velhice. Eles ficarão frescos e verdes. Se está vivo,
e porque Deus tem uma obra no reino para si que ninguém mais pode substituir. Não confunda o ritmo mais lento da vida com um propósito que se apaga. Mesmo que o seu corpo tenha limitacos, as suas oráculos podem abalar os portuês do inferno. A sua voz ainda pode declarar a verdade. A sua vida ainda pode refletir Jesus de uma forma que atrai os coracóis para ele. O próprio facto de estar aqui e um sussurro de Deus: eu ainda não terminei contigo. Segundo, Deus preservou-o como um testemunho vivo, a sua vida e um ser mau, não apenas para as pessoas que o conhecem, mas para qualquer pessoa que veja o que Deus o ajudou a superar. Cada cicatriz, cada ruga, cada fio prateado no seu cabelo conta uma história de resistência e graça. O Salmo 71 contra 18 diz: mesmo quando eu estiver velho e de cabelos brancos, não me abandones. Meu Deus, há-te que eu anuncie o teu poder aproxima Jeracal, e os teus feitos poderosos a todos os que estão por vir. Deus preservou para que possa contar aproxima Jeracal, ele e fiel. Algumas pessoas ouvem versículos bíblicos e questionam se são verdadeiros. Voce e a prova viva. Viu Deus responder a oráculos que ninguém pensava ser possível. Viu-o abrir portas que nenhum homem poderia fechar e fechar portas que o teriam destruído. Viu a sua misericórdia levantá-lo após falhas que deveriam ter terminado a sua jornada, a sua sobrevivência nau e por acaso, e uma declaracal, uma bandeira hasteada sobre a sua vida que diz: Deus cumpre as suas promessas. Há pessoas a observá-lo, algumas silenciosamente que estão a aprender como e a fé pela forma como você vive. Talvez nem se aperceba de quanto a sua história esta a impactar os outros. Por vezes, não são as suas palavras, mas a sua fé inabalável nas provocóis que fala mais alto. A forma como continua a ir à igreja, a continuar a louvar a Deus através da dor, a continuar a perdoar quando foi injusticado. Tudo isso prega um evangelho de esperança que não pode ser negado. O inimigo tentou silenciá-lo, tentou desgastá-lo, tentou convencê-lo de que já não era útil, mas o facto de ainda estar aqui e a prova de que Deus não terminou de usá-lo como sua testemunha, então, deixe a sua vida brilhar, conte as histórias, partilhe os milagres. Lembre as pessoas e a si mesmo de que o mesmo Deus que o carregou durante estes mais de 60 anos leva-lo-á-te ao fim, a-te casa. Terceiro, você carrega uma sabedoria de que aproxima Jeracal precisa desesperadamente. O mundo está cheio de informacal, mas faminto de sabedoria. E a sabedoria não vem de ler alguns artigos ou ver alguns vídeos. E forjada no fogo da vida real em décadas de provocóis, vitorias, desgostos e momentos de fé testada. Vós, meu amigo, carrega algo inestimável. Vós se carrega o tipo de sabedoria que vem de caminhar com Deus através de estacóis de mudança. Provérbios 16:31 diz: o cabelo branco e uma coroa de esplendor, e obtido pelo caminho da retidão. A sua experiência de vida combinada com a sua fé e um tesouro que a Jeracal mais jovem não consegue encontrar em mais lado nenhum. Esta Jeracal enfrenta desafios que você nunca imaginou quando tinha a idade deles. Mas os princípios da palavra de Deus não mudaram e a sua voz pode ancorá-los. Quando fala sobre paciência, não e teoria, e porque esperou por Deus durante anos e viu-o cumprir. Quando fala sobre perdão, e porque teve de perdoar profundamente e mais do que uma vez. Pense em Paulo a escrever a Timoteu:
Um jovem líder na igreja primitiva, as cartas de Paulo Nau eram apenas ordens. Eram a transmissão de uma sabedoria conquistada a duras penas, verdades provadas no campo de batalha da fé. Você tem a mesma vocacal para falar vida, para ensinar a verdade, para ajudar a Proxima Geracal a evitar armadilhas das quais você próprio teve de sair. Não subestime o poder de uma conversa a tomar um café, uma oracal sussurrada por um jovem crente em dificuldades, ou um testemunho partilhado no momento certo. As suas palavras podem ser uma linha de vida para alguém que se afoga na confusão. O seu encorajamento pode ajudar alguém a escolher a fé em vez do medo. O inimigo quer silenciar os crentes experientes porque sabe qual perigosa a sua sabedoria e para as suas mentiras. Mas Deus está a chamá-lo para abrir a boca, para derramar o que ele derramou em si, para ser a voz da verdade firme num mundo que muda com cada tendência. A sua sabedoria não e apenas para si, e um presente que Deus pretende que transmita. E neste momento, o mundo precisa dela mais do que nunca. Quarto, você e a prova da misericórdia e da graça de Deus. Olhe para trás, para a sua vida, e verá momentos que gostaria de apagar, palavras que gostaria de não ter dito, decisões que gostaria de não ter tomado, estacóis que gostaria de ter vivido de forma diferente. E, no entanto, aqui está você, não abandonado, não desqualificado, ainda amado, ainda escolhido. Isso não e por causa da sua perfeição, e por causa da misericórdia dele. Lamentáculos 3, 22 até 23 diz: devido ao grande amor do Senhor, não somos consumidos, porque as suas compaixões nunca falham, são novas a cada manhã. Grande e a tua fidelidade, voce e a prova viva desse versículo, o facto de ainda estar aqui, e a evidência de que a graça de Deus cobre, restaura e renova. Houve alturas em que os seus erros poderiam tê-lo arruinado, mas a misericórdia dele levantou-o. Houve alturas em que a sua fraqueza foi avassaladora, mas a forca dele manteve-o firme. Houve alturas em que pensou que tinha ido longe demais, mas o amor dele trouxe-o de volta. Este testemunho, e poderoso, porque lembra aos outros que Deus não usa apenas pessoas perfeitas. Ele usa pessoas redimidas. E a verdade é que as suas cicatrizes falam de cura. O seu passado, em vez de o desqualificar, na verdade, amplia a graça dele. Quando diz a alguém: eu falhei, mas Deus perdoou-me, esta a derrubar a mentira que diz que temos de ganhar o amor dele. Quando demonstra bondade a alguém que está a sofrer, esta a refletir a misericórdia que vós próprio recebeu. O inimigo quer que tenha vergonha do seu passado, para que permaneça em silêncio, mas Deus quer que o use como uma luz, uma prova de que a graça dele é maior do que qualquer pecado, a sua misericórdia mais profunda do que qualquer queda. Voce e uma demonstração viva e palpitante de Efésios 2, contra 4 até 5. Mas, devido ao seu grande amor por nós, Deus, que rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo, mesmo quando estávamos mortos nas nossas transgressões, e pela graça que fostes salvos. Então, caminhe nessa graça, fale dessa misericórdia, deixe o mundo ver que mais de 60 anos depois, o amor dele ainda o segura, ainda o mantém, ainda a escrever a sua história. Quinto, você ainda tem almas para impactar. Há pessoas, neste momento, cuja eternidade poderia ser mudada porque você ainda está aqui.
Isso pode soar avassalador, mas e a verdade? Deus colocou-o num círculo específico de influência, a sua família, o seu bairro, a sua comunidade, e nesse círculo estão almas que ainda precisam de ouvir, ver e experimentar o amor dele através de si. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 5:16: Deixai a vossa luz brilhar diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse versículo expira na idade da Reforma. Na verdade, a luz de alguém que caminhou fielmente com Deus durante décadas arde com uma estabilidade que o mundo precisa desesperadamente de ver. Pense nas pessoas com quem se cruza todas as semanas. O jovem que trabalha no supermercado, o vizinho que passa por um divórcio, o neto que enfrenta a pressão dos pares, o estranho sentado sozinho na igreja. Cada interacal e uma oportunidade para plantar sementes de verdade. Por vezes pensamos que causar impacto requer estar num palco ou fazer algo grande aos olhos do mundo. Mas alguns dos momentos mais eternos de transformação de vida acontecem em silêncio. Uma palavra de encorajamento, uma nota escrita à mão, uma refeição entregue a alguém que precisa, uma oração feita por uma alma ferida. A sua vida carrega uma credibilidade que só o tempo pode dar. Quando fala sobre a fidelidade de Deus, as pessoas sabem que não está a recitar teoria, esta a falar a partir de uma vida inteira a caminhar com Ele. Essa autenticidade atrai as pessoas, faz com que ouçam. O inimigo adoraria que acreditasse que o seu tempo de fazer a diferença já acabou, mas Deus diz o contrário. Enquanto tiver fôlego, tem um propósito. Enquanto o seu coração bater, tem uma missão. E a sua missão não está completa até que o próprio Deus diga que esta. Ainda há pessoas que irão encontrar Jesus por sua causa. Ainda há coracos que serão consolados pela sua bondade. Ainda há almas que um dia entrarão no céu e dirão: estou aqui porque tu não desististe. Sexto, Deus quer aprofundar o seu relacionamento com Ele. Os anos mais tardios da vida muitas vezes eliminam as distrações. A carreira que outrora consumia os seus dias pode já ter ficado para trás. A azáfama de criar os filhos pode ter abrandado. Amigos e entes queridos podem ter se mudado ou partido. E embora estas mudanças possam parecer agridoces, elas também abrem a porta para algo belo, um relacionamento mais profundo, mais rico e mais íntimo com Deus. O Salmo 73:25 diz: a quem tenho eu no seu senal a ti, e na terra nada desejo além de ti. Quando já viu o suficiente da vida para saber que nada neste mundo satisfaz verdadeiramente, começa a valorizar a presença dele acima de tudo. Esta estacal nau e uma sala de espera para o seu, e uma sala de aula sagrada. Deus usa frequentemente estes anos para o atrair para mais perto, para lhe falar mais claramente e para refinar o seu coração para a eternidade. A oração torna-se menos sobre listas e mais sobre demorar-se na presença dele. A adoração torna-se menos sobre cancóis e mais sobre entrega. Quando Davi escreveu no Salmo 27:4, uma coisa peco ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não estava a ansiar por um edifício, ele estava a ansiar pela comunhão com o próprio Deus. E isso que estes anos podem reservar para si. Algumas pessoas temem o envelhecimento porque pensam que significa perder o propósito. Mas, no reino de Deus, os anos tardios podem ser os seus mais espiritualmente frutíferos.
A sua intimidade com Ele pode crescer mais do que nunca. Pode ouvir a sua voz de formas que não conseguia quando a vida era mais ruidosa. Deus está a convidá-lo para uma estacal de proximidade que os anos mais jovens muitas vezes não o podem comportar. Ele está a chamá-lo para caminhar com ele num ritmo calmo e constante, para ouvir os sussurros dele no silêncio e para deixar que a presença dele se torne a sua maior alegria. O mundo pode fazer-lo abrandar, mas o seu a atrai-lo para mais perto. Sétimo, você está a ser preparado para o seu lar eterno. Cada dia que vive depois dos 60 anos now e apenas parte do plano de Deus para a terra e parte da sua preparacal para a eternidade. Esta vida now e o destino e o ensaio geral. E à medida que os anos passam, o seu aproxima-se. O ruído deste mundo torna-se mais tênue e a realidade da eternidade torna-se mais vivida. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, contra 2 até 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou lá preparar um lugar para vós. Virei de novo e levar-vos-ei para estar comigo. Essa promessa não e distante ou vaga e pessoal. Ele tem estado a preparar um lar para si. E cada estacal pela qual passou tem estado a prepará-lo para ele. As provas que suportou refinaram-no como ouro. As lágrimas que chorou suavizaram o seu coracal para a alegria que está por vir. As perdas que enfrentou mudaram o seu foco do que temporário para o que eterno. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 17. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão a produzir para nos uma glória eterna. Essa glória eterna está mais perto agora do que nunca esteve, e a preparacal que está a acontecer na sua alma neste momento, esta a deixá-lo pronto para entrar na presença daquele que amou durante todos estes anos. Pensa desta forma. Passou décadas a aprender a confiar nele, a segui-lo, a amá-lo. A eternidade ser a recompensa completa dessa jornada. Mas, antes de entrar nesse lar para sempre, Deus ainda tem alguns toques finais para o seu coracal. Ele está a moldar o seu caráter, a aprofundar a sua fé e a alinhar os seus desejos com os dele, para que, quando o vir face a face, a sua alegria seja completa. Estes últimos capítulos da vida não são sobre desaparecer, são sobre inclinar-se para a frente, são sobre deixar ir os pesos que não importam, segurar com mais força as coisas que importam e deixar Deus prepará-lo para o momento em que finalmente ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Conclusão: você está aqui por uma razão sagrada. Se chegou até aqui, a traves de tempestades, perdas, batalhas, e porque a mão de Deus o manteve aqui, não apenas para existir, não apenas para sobreviver, mas para cumprir cada grama de propósito que Ele ainda tem para si. Você está aqui porque a sua história ainda está a ser escrita. Você está aqui porque ainda há pessoas para amar, ainda há oracós para fazer, ainda há verdades para falar. Você está aqui porque o reino ainda precisa do que sua voz se pode dar. 60 anos now, e o fim da sua utilidade, e a porta de entrada para os seus anos mais significativos. Estes são os anos em que a sua fé brilha mais, as suas palavras carregam mais peso e o seu exemplo fala mais alto do que nunca. Então, não desperdice um único dia. Acorde todas as manhãs sabendo que o mesmo Deus que o conduziu a traves de cada vale e de cada vitória ainda está consigo. Caminhe com coragem,
Fale a verdade, ame profundamente e mantenha os olhos no horizonte eterno, porque um dia, mais cedo do que imagina, entrara naquele lar eterno que ele tem estado a preparar para si, e todo o seu sabera que completou bem a sua corrida.